Olá, bom dia, alunos. Vamos hoje estudar um pouquinho de transmissão de calor, que é referente ao capítulo 22. Então, alunos do segundo médio, peguem um caderno, façam as anotações para determinar as questões em seguida, ok? Então, vamos lá. Bem, primeiramente, nós vamos lembrar o que é calor. Então, tá aqui. Vale lembrar que o calor, também chamado de energia calorífica, é um conceito da área da física que determina a troca de energia térmica entre dois corpos. Isso nós já estudamos anteriormente. Então, essa transferência de energia tem a finalidade de atingir o equilíbrio térmico entre dois corpos, ou seja, a mesma temperatura. Então, há uma troca, né, de energia e aí, com isso, ocorre um equilíbrio térmico. Os dois corpos acabam ficando com a mesma temperatura. Assim, um corpo mais quente transfere calor para um corpo mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Então, nós temos tipos de propagação de calor: pela convecção, pela condução e pela radiação, que é o que nós vamos estudar aqui neste capítulo, ok? Esses três tipos de propagação de calor. Bem, formas de transmitir calor. Então, nós temos três exemplos, certo? Que são formas que transmitem calor. Ao deixar uma panela no fogo com uma colher de metal dentro dela, percebemos que após um tempo a colher também estará quente. Acredito que vocês aí já, ao pegar na colher, digamos assim, né, já sentiram que a colher estava quente, certo? Ou seja, transmitiu calor para o cabo da colher, tá? Quando a gente deixa a colher dentro da panela e o fogo ligado, uma sopa, uma comida, um feijão, né? O calor, ele passa transmitindo assim o calor para a colher, para o cabo da colher, tá bom? Geralmente a colher é de metal, de inox, né? Não ocorre na colher de madeira, que é isso que a gente vai estar estudando um pouquinho mais para frente. Em ambientes climatizados, o ar-condicionado é posicionado na parte superior, enquanto o aquecedor sempre fica na parte inferior, tá? Não sei se vocês já notaram, tá? Geralmente o aquecedor fica embaixo, tá? E o ar-condicionado fica em cima. Antigamente, alguns aparelhos de ar-condicionado eram instalados embaixo, tá? Hoje, a maioria, os mais modernos, são instalados na parte de cima, na parte superior, tá? Em locais de temperaturas baixas, flores, verduras e legumes são cultivados em estufas que mantêm a temperatura, tá? O calor é uma forma de energia transferida de um corpo para outro por causa da diferença de temperatura existente entre eles. Essa transferência de energia pode ocorrer, como eu falei anteriormente, pela condução, convecção e radiação, tá? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a condução térmica, tá? Que é uma transferência de energia, tá? Na forma de condução. Então, nós temos aqui, a energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta, tá? Neste caso, a energia aumenta, a energia cinética. Então, no caso, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas, tá? No caso, a energia cinética, né? Um corpo possui essa energia devido ao seu movimento, no caso, referente à energia cinética. Então, exemplos de propagação de calor referente à condução térmica, o aquecimento de uma barra de metal. Então, se você tem uma barra de metal e coloca essa barra, uma ponta dela no fogo, ela vai transmitir o calor por meio de uma condução térmica.
Tá? O aquecimento de uma colher de metal, como eu falei, a colher dentro da panela, a panela está no fogo, fogo ligado, certo? Dentro desta panela pode ter um líquido, certo? Uma sopa, um feijão, e aí a energia vai ser transmitida através da condução térmica para o cabo da panela. O cabo da panela não, o cabo da colher. Mas também temos o aquecimento do cabo de metal da panela, certo? Tem certas panelas que não é o cabo, digamos assim, com um material que não adere o calor, tá? Que não adere a energia. No caso, tem alguns cabos que são de metais. No caso, as panelas de inox também, elas conseguem aquecer, né? Quando está no fogo, o cabo da panela, já que é de inox, ele fica quente. Então, há energia ali. O aquecimento de uma xícara de chá ou café também acontece, né? Quando você faz um chá e coloca na xícara, a xícara ela é aquecida, certo? Há uma energia ali transmitida. E o aquecimento da roupa pelo ferro elétrico. Então, ao passar a roupa, o ferro está transmitindo essa energia pela condução térmica e a roupa fica quentinha. Vamos continuar então. Vamos lá. Aqui nós temos mais exemplos de condução térmica. Então, estamos aqui. A condução é um processo pelo qual o calor se transmite ao longo de um meio material, como efeito da transmissão de vibração entre as moléculas. As moléculas mais energéticas, né, que são as que têm maior temperatura, transmitem energia para as menos energéticas, aquelas que têm menos temperatura. Há materiais que conduzem o calor rapidamente, como por exemplo os metais. Tais metais são chamados de bons condutores. Podemos perceber isso fazendo um experimento como ilustrado na figura. Segurando uma barra de metal, que tem uma extremidade sobre uma chama, rapidamente o calor é transmitido para a nossa mão. Então aqui a barra está sendo aquecida, o calor está sendo transmitido na barra de metal até chegar na nossa mão. Por outro lado, há materiais nos quais o calor se propaga muito lentamente, tá? Tais materiais são chamados isolantes, como por exemplo, podemos citar a borracha, a lã, o isopor ou o amianto, tá ok? E mais pra frente vocês vão verificar também as fórmulas para determinar tudo isso, tá bom? No caso, também temos os outros materiais que são isolantes térmicos, são o vidro, a madeira, tá? Neste caso, tá? E os bons condutores, tá, de energia são o alumínio, a prata, o cobre, também no caso eles são bons condutores de energia, tá? O alumínio também, tá? Então vamos lá. E também temos outra transferência de energia, tá? Que é a convecção térmica, tá? Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes, tá? Circulares, chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença da densidade entre o fluido mais quente ou mais frio. Então, nós temos aqui alguns exemplos de convecção térmica. O aquecimento de líquidos numa panela, tá? A geladeira e congelador, os aquecedores, a corrente de ar atmosférico também, tá bom? Nos refrigeradores, o congelador, que é a parte mais fria, se localiza na parte superior, facilitando a formação de correntes de ar, tá? No sentido descendente, tudo bem? Tá? Essas correntes se formam quando o ar se contrai, ok? Esfria, fica mais denso e ocasiona a descida da corrente de ar para as partes baixas da geladeira, tá bom? Aí o compartimento de carnes fica na parte superior, pois a carne entra em decomposição mais facilmente e os vegetais ocupam a parte de baixo por serem mais resistentes, tá? As prateleiras são vazadas para permitir a circulação de ar entre elas aí. Então, continuando aqui. Então, nós temos outros exemplos de convecção. As nuvens formam-se pela convecção do vapor de água, tá? Então, é isso que acontece aí.
com as nuvens, há uma convecção. Outros exemplos de convecção, tá? Outros exemplos de convecção, que é a transmissão de calor. Tá lá, os aquecedores são instalados próximos aos pisos do cômodo, já que a densidade do ar quente é menor que a densidade do ar frio, fazendo com que o ar que saia do aquecedor suba, elevando a temperatura de todo o cômodo. Por isso que os aquecedores são instalados na parte baixa. O ar-condicionado é instalado no alto, desse modo o ar frio que ele injeta no interior do ambiente tende a descer graças à sua densidade. Então aqui é o contrário, tá? Os exaustores comuns em mercados e galpões são usados para que o ar quente que sobe possa circular para o exterior das construções, mantendo-as resfriadas, tá? Os exaustores é tipo aquele ventiladorzinho que fica no teto, tá bom? Tá? Antigamente usava muito até em residências, hoje em dia é mais utilizado em fábricas. E nós temos os exaustores na cozinha, que é um outro tipo de exaustor, diferente desse que é em forma de hélice, que aqui está indicando, tá? Então, quando está quente, o calor, que é o ar quente, ele sobe, tá? O ar quente, ele sobe. O ar frio, não, ele desce no sentido para esfriar o ambiente, tá? O material magmático, que é a lava, move-se no interior do manto terrestre e é expelido pelos vulcões devido às correntes de convecção, tá? A radiação solar evapora a água, esse vapor sobe e condensa-se ao atingir grandes altitudes, dando origem a nuvens de chuva, tá? Bem, vocês têm outros exemplos sobre transmissão de calor por convecção na página 365, tá? Nós temos outros, lá tem esquema de formação das brisas marítimas e terrestres. Também nós temos lá falando um pouquinho do refrigerador, certo? Então, é só vocês também fazerem um pouco a parte agora de vocês, a leitura desses exemplos que tem lá no material de vocês, tá? E essa transmissão de calor por condução tem na página 360 do livro também, tá? Eu vou passar alguns exercícios para vocês, que é teoria sobre essa transmissão de energia pela forma de condução, tá? E pela forma de convecção. Temos também a radiação, só que vocês só vão estudar depois, tá? Primeiro vamos ver essas duas formas de transmissão aí de energia e por último a de radiação, ok? Então, beijo e até a próxima aula.